Bom, gente, então na semana passada a gente estava, nós entramos aqui na segunda parte da divisão do Tanakh, da Bíblia hebraica, que é justamente os profetas. Neviim, que em hebraico significa profetas, né? A palavra Neviim é essa aqui, né? Vem do termo Navi. Então, vamos nos lembrar que a Bíblia, o Antigo Testamento, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, em alguns lugares é chamado de Primeiro Testamento, que é uma maneira interessante, né? Porque quando a gente fala em Antigo Testamento, a gente tem a impressão de que aquilo que é antigo está caduco e não é mais necessário. E aí a gente vai cair na heresia de Marcião, né? Na heresia marcionista, que é coisa do século 3, 4, mas que continua ainda presente. Muita gente ainda acha que o Antigo Testamento é totalmente obsoleto. Então, o Antigo Testamento só serve porque o Novo Testamento existe. Também é um erro. A gente precisa pensar que o Antigo Testamento, que os livros das escrituras judaicas, né, das escrituras dos hebreus, é um livro que em si fala já da salvação, da revelação de Deus. Ele é a revelação também. E o próprio Novo Testamento vai falar sobre isso, né? Toda a Bíblia, toda a escritura, vamos dar uma olhada aqui. Toda a escritura é fácil de guardar, segundo Timóteo 3,16. Olha, toda a escritura é inspirada, né? Soprada, theopneustos. Toda a escritura é inspirada por Deus. Depois a gente vai ver esse conceito de inspiração, ele vai sofrer várias conceituações no decorrer da história, principalmente da história do Antigo Testamento. Então, se a gente pedir aqui para o... Onde é que está aqui? Mostra a informação. Tá. Está um pouquinho preguiçoso hoje, né? Mas a palavra aqui no hebraico é theopneustos. Ok? Então, essa segunda parte das escrituras, que é chamada de Neviim pelos judeus, ela tem uma divisão básica que é profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. O livro de Ruth, ele não faz parte dessa coleção. Ele foi colocado aqui pela Septuaginta. E é a que nós herdamos, e na verdade é a Bíblia, talvez cristã, usada até pelos escritores do Novo Testamento, e muito provavelmente usada pelo cristianismo primitivo, porque foi a Bíblia em grego que se espalhou especialmente no mundo helênico e entre os cristãos que eram predominantemente de fala grega. Alguns falavam o aramaico, muito pouco deles falavam o hebraico, e é possível que depois de um determinado tempo começassem a falar latim. Na verdade, não é que eles começaram a falar latim, é que o cristianismo se deslocou para a região onde o latim era predominantemente falado, quer dizer, Roma e o Ocidente, e com o tempo foi necessário fazer uma tradução da Bíblia para o latim. Então nós temos a tradução mais antiga, a chamada Vetus Latina, da qual nós não temos, assim, temos apenas fragmentos, temos referências indiretas, a gente não tem nenhum texto assim completo da Vetus Latina. A Bíblia que acabou se tornando a grande Bíblia no Ocidente é a Vulgata Latina, que é a tradução que Jerônimo fez para o latim vulgar, por isso
é chamado Vulgata. Latim vulgar significa o latim comum, o latim falado pelo povo. Não que ele fosse vulgar no sentido moderno do termo. O latim falado pelo vulgo, pelo povo. Então, ele acabou copiando a ordem da Septuaginta, e o que acabou sendo a maneira de ver a Bíblia ocidental. Eu creio que a melhor maneira de você estudar uma teologia do Antigo Testamento é você partir da própria organização do Antigo Testamento. Ele se organizou de uma forma. E a segunda parte dessa organização, que também é atestada no Novo Testamento, né? No Novo Testamento você encontra ali Jesus falando: tudo que de mim ouviste, que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos ou nos escritos. O próprio livro, por exemplo, de Eclesiástico, que é um livro deuterocanônico, um livro apócrifo para os protestantes e deuterocanônico para os católicos, ele vai fazer uma história, né? Ele vai fazer assim, uma espécie de panorama do que ele tinha como escritura, e ele vai seguir essa ordem tríplice. Ele vai seguir a lei, os profetas e os outros escritos. Então nós estamos aqui nos profetas, e os profetas eles vão se dividir nos profetas posteriores, que são os escritores, e naqueles que a gente não está acostumado a chamar de profetas. A gente chama de livros históricos. Josué, para a gente, se a gente não parar para pensar, vinha pensar: puxa, esse Josué é um livro profético? Como assim? Em que sentido é um livro profético, o livro de Josué? Em que sentido o livro de Juízes é um livro profético? Em que sentido o livro de Samuel e o livro de Reis é um livro profético? Para o judeu, para o leitor do Antigo Testamento, ali você já tem Deus falando ao seu povo através dos profetas. E aí nós vamos dar uma olhadinha aqui em algumas pesquisas que eu fiz acerca da questão do profeta. Vamos lá. A primeira pesquisa que eu quero fazer aqui com vocês é onde é que aparece a palavra profeta no Antigo Testamento. A gente faz a pesquisa em português, né? Usando aqui o texto da revista atualizada, mas o que eu quero é pegar o termo original, o termo lá hebraico. Ele não achou por quê? Deixa eu ver aqui, depois escrevi errado, é profeta. Primeira vez que vai aparecer é em Gênesis 20. Agora devolva a mulher ao marido dela, que ele é profeta. Quem é o marido dela? Abraão. Isso aqui é aquele episódio em que Abraão mente dizendo que a sua mulher era a sua irmã, e o faraó a leva para o seu palácio. Então Deus, olha aqui, deixa eu ver se desceu de Abimeleque, não, esse não é nem o faraó, esse aqui é o filisteu, o rei dos filisteus. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara, e por isso disse: Senhor, eu estou inocente, será que vais destruir a mim e ao meu povo? Meu próprio Abraão disse que Sara é irmã dele, e ela disse a mesma coisa, né? O que eu fiz foi de boa fé, eu não sou culpado. Isso aqui está na tradução da linguagem de hoje. Vamos continuar nessa tradução, que é interessante. No sonho Deus respondeu: eu sei que você fez tudo de boa fé, portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta. As notas da Bíblia na linguagem de hoje diz que profeta aqui pode se referir ao novo Moisés, o profeta prometido em Deuteronômio 18, 15 e 18, pode ser aquele que deveria anunciar a vinda do Messias, Mateus 11, 9, ou então o próprio Messias. Só que essa referência aqui, eu creio que ela está um pouco anacrônica.
porque, na verdade, nós temos aqui a primeira aparição do termo profeta no Antigo Testamento. Vamos fazer ele chegar, olha, está aqui, profeta. Dá uma olhadinha aqui, eu vou pedir para ele fazer uma busca de termo hebraico. A própria Bíblia porque aí nós temos uma busca mais acurada. Então vai aparecer uma vez em Gênesis, chamando Abraão de profeta. Depois em Êxodo, dizendo que Arão, seu irmão, falará por você como profeta. É a mesma coisa aqui, ele só remete ao... Olha que interessante a acepção desse termo aqui, profeta. Profeta é aquele que fala o nome do outro. Em Êxodo, mas aí você vou falar com o que você, vou fazer com que você seja como Deus para o rei. Como Deus para o rei. E Arão, o seu irmão, falava por você como profeta. Olha como é que mas está se referindo a Deus. Está falando profeta para o outro homem, né? Sim, falar sim. Por outro. Exatamente. Por isso que é a gente diz que é uma acepção mais ampla, mais lata, não é mais estrita. Ela não é muito fechada. Pode ser um profeta de levar uma informação do Senhor. O termo Navi pode significar a ideia de falar em nome de outro. Aqui, olha só. Na nossa tradução diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Então note que é um paradigma, é um modelo. Como é que isso aqui serve de modelo? Porque toda vez que um profeta fala, ele não fala por si próprio, ele fala porque alguém o enviou. Mas o interessante é que ele está dizendo: olha, eu te constituí como Deus sobre Faraó. É como se, em termos dos papéis, você será a fonte das palavras das quais Arão falará. Todas aquelas vezes em que, se a gente for seguir esse paradigma aqui, todas as vezes em que Moisés falou com Faraó, que no texto de Êxodo aparece ele falando diretamente, como se o Faraó falasse com ele e ele respondesse, se nós entendemos que isso aqui de fato aconteceu, não era Moisés falando com Faraó, era Arão transmitindo as palavras de Faraó para as palavras de Moisés para Faraó. Mas no texto é dado como se o próprio Moisés falasse diretamente. Isso pode nos dar uma dica de como é que Deus falava antigamente através dos profetas. Que há ocasiões em que Deus começa a falar através do profeta, o profeta assim diz o Senhor. E a partir daí a impressão que a gente tem é que Deus está falando diretamente, sem nenhum intermediário. É porque o profeta é um canal tão perfeito que é como se ele fosse eliminado da história do texto. Mas não sei se você já foi igreja que tem esse negócio. Já. Os caras mudam até a voz. Muda. Muda. Mas note, vai aparecer depois em Números. Olha só. Moisés respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos quando eu é que deveria estar? Isso aqui é aquele episódio quando o Espírito Santo desce sobre os líderes do acampamento. Olha aqui. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Vamos dar uma olhada aqui, porque eu quero saber qual é a palavra profeta aqui no original. Eles começaram a falar, vamos lá, profetizar. O termo hebraico aqui é navá, que significa profetizar sob a influência do Espírito Divino. Ele pode se referir inclusive aos falsos profetas.
O termo Navá, ele não é exclusivo do profeta verdadeiro. Ele pode se referir também ao falso profeta. Tanto é que, olha o que diz aqui em Números 12. Números 12, 6. Né? Deus disse, agora escute o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo, conforme diz Hebreus 3 lá. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Agora, é interessante, porque o termo profeta, que vai aparecer na Bíblia, vamos pegar aqui, o tópico aqui eu pedi profeta, mas eu quero, deixa eu ver aqui, procurou, tá ok, não, eu vou fazer aqui uma pesquisa, porque há ocasiões, eu vou fazer a pesquisa em hebraico. Na verdade, eu vou fazer uma pesquisa aqui, ó. E vou pegar a Bíblia em hebraico, BHS, a Stuttgartensia. Tá, vou pegar a Bíblia em hebraico e vou pedir aqui o termo Osé. Deixa eu ver se eu consigo o termo Osé. Deixa eu ver. Mais fácil procurar no português o termo vidente. Vou procurar o termo vidente, que é a tradução do termo Osé. Em português, a palavra vidente vai aparecer em 1 Samuel 9:11, pela primeira vez. E aí eu vou puxar, trazer os links para cá. Né? O termo vidente é Roé, não é Osé, é Roé, isso que eu não estou achando. Eu vou procurar aqui o Roé. Ele já aparece, o termo Roé, ele aparece lá em Gênesis, né? Na verdade, o que eu estou querendo é mais específico que isso, porque aqui ele está pegando tudo que significa viu, né? Tudo que significa ver. Mas o que eu quero não é a raiz, não. Eu quero termo específico em hebraico. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Pegar aqui o nosso termo lá é Samuel, né? Isso mesmo, Samuel 9:9. Lefanim perante a face, Israel, Kohamar, Aish, Aish é homem, né? Kohamar, que falar, Lederosh. Deixa eu achar aqui o. Acho que aqui. Ah, não, tá ótimo. Obrigado. É aqui, ó. Esse é o termo. Al-Roé. Esse é o termo que eu quero. Eu quero o termo Roé. O lema. Eu quero fazer uma pesquisa
do tema dele. Eu quero que ele pegue para mim o Roé. Então, a primeira vez que o termo Roé vai aparecer é 1 Samuel 9:9. O que significa Roé? Roé é vidente. Tá? Depois ele vai aparecer em 1 Samuel 9:11. Você já fez as palavras que podem dar? Aqui está o vidente. É isso que eu vou mostrar agora. 9:11, 9:18. Depois ele vai aparecer novamente no 19, vidente. Depois em Isaías. Dá uma olhada em Isaías aqui, qual é o sentido. Mas esses cambaleiam por causa do vinho, não podem manter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o vidente cambaleiam por causa da bebida forte. Está falando do profeta beberrão. Então, note que o termo serve também para o falso profeta. Vidente. Né? A mesma coisa acontece com o termo Navi. O termo Navi também tem o mesmo. Ele também pode ser falso. Pode. Agora, o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é o nosso amigo Balaão. O Balaão, ele também é um profeta. Mas ele é um profeta interessante, né? Olha aqui, Números 22, começa a contar a história do Balaão, né? Enviou mensageiros, lembra? O Balaão está com medo, porque o povo de Israel quer atravessar entre Moabe e Amon. São dois reinos vizinhos, e o povo quer passar na fronteira. Então o Balaão fica com medo e tenta contratar um profeta, um vidente, para amaldiçoar o povo. Então, olha que interessante. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates. Note, ele é um profeta mesopotâmico. Ele mora na Mesopotâmia. Tá? Ele mora lá onde mais tarde vai ser Babilônia. Já é Babilônia, mas é a Babilônia que vai aparecer mais tarde, na terra dos filhos de seu povo. A chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Vamos ver a palavra amaldiçoa aqui? Qual é a palavra? A palavra é arar, amaldiçoar, né? Rogar maldição sobre, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir. Chamaram Balaão. O que eu quero aqui? Eu quero aqui o seguinte. Então Balaão levantou-se. A gente conhece toda a história, né? Tal. Eu quero a primeira profecia de Balaão. Então Balaão disse a Balaão: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez por Balaão como Balaão dissera. Balaão e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaão: fica-te junto do meu holocausto, eu irei porventura, o Senhor me sairá ao encontro. Então, nós que Senhor aqui é Jeová, Yahvé, a tetragrama sagrado. Me sairá ao encontro. O que me mostrar, o termo aqui é Roé, o que me fizer ver, que te notificarei. Então subiu um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, esse lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó e vem denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Que acaba com a maldição hereditária, né? Como que alguém pode amaldiçoar alguém a quem Deus não amaldiçoou? Se Deus abençoou alguém, não tem maldição hereditária contra essa pessoa. E aí ele abençoa.
Mas aí vem a segunda vez. Então disse Balaque: que me fizeste? Chamei-te para abençoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então ele disse: vai lá, olha o termo ver aqui, que é o termo para vidente, é o ará, é o ra, desculpa, o ra, é onde vem Roé. Olha aqui, ó. Deus não é homem para que minta, tal. Eu quero a terceira profecia, porque a terceira profecia é fantástica. Olha aqui, ó. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Então a ideia de profetizar, olha, Mahassé significa visão em estado de êxtase. Uma visão em estado de êxtase. Então, só para a gente gravar aqui essa questão que a gente já viu, né? Desculpe. Vamos lá. Os termos para o profeta no Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento usa Navi, que é aquele que anuncia, que fala em nome de Deus. Tá? Então está aqui, ó, antigamente em Israel e tal, mas também aparece o termo vidente. Então há dois termos, basicamente, para o profeta no Antigo Testamento. Vidente, que é o termo roé, que significa aquele que vê. Ele normalmente, o roé, ele é independente. Ele não pertence a uma confraria. Ele faz as suas profecias em êxtase. Tá? Então é como se o Espírito Santo tomasse. Eram promotores da fé javista, mas eles acabam sendo, né, também aparecem em grupos. Quando aconteceu lá, por exemplo, no Antigo Testamento, aquele Saul entre os profetas e tal, aquilo era um grupo de profetas. Mais tarde, nós vamos ver o Navi. O Navi normalmente era ligado ao rei ou ao santuário. Então era um profeta pago, era um profeta profissional. E normalmente eles se reuniam em escolas ou confrarias. Acontece que o profeta por vocação, ele pode receber os dois nomes, mas ele distingue-se dos profissionais. Ele não é dependente do rei, ele é independente como o Roé. Tanto é que tem aquele texto lá do Amós, em que o profeta vira para ele e diz assim: volta lá para Jerusalém, vai lá comer o seu pão, profetiza em Jerusalém, porque aqui em Betel é o santuário do rei, aqui você não vai ganhar o seu pão. Aí o Amós diz: olha, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Agora é interessante porque o profeta-chefe lá chama Amós de Roé, vidente, como se fosse um depreciativo. Vai embora daqui, você está querendo arrumar emprego aqui não tem emprego para você não. E ele diz: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Quer ver? Compunham-se, né? Contrapunham-se aos profetas profissionais. E aí nós vamos ter mais tarde os profetas escritores, que são por vocação profetas, e eles registram os seus oráculos em livros. Agora, olha só para a gente ver aqui o termo lá de Amós, em que aparece lá: não sou profeta nem filho de profeta. Quer ver? Mas boieiro e colhedor de sicômoro. Amós 7,14. Vamos ver aqui antes um pouquinho a passagem. Então Amazias, o sacerdote de Betel, não é profeta, é sacerdote, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Que assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, Roé, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. A palavra lá é Navá. Lá trabalha lá como profeta profissional.
Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque o santuário do reino e o templo do reino. Só trabalha aqui quem é pago aqui. Respondeu a voz e disse a Amazias: eu não sou profeta, Navi, nem discípulo de profeta, que é Navi também, mas boieiro, né? Aqui é boquer, tá? Que cuida de boi, vaqueiro, e colhedor de sicômoro. Quer dizer, a minha profissão não é ser profeta. Eu não sou profeta profissional. Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor lhe disse, ele tem as credenciais de profeta. O Senhor o vocacionou e disse. Então ele é portador das palavras de Deus. Vai e profetiza, narrar ao meu povo de Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Essa frase, ouve a palavra do Senhor em hebraico, é a palavra-chave para a profecia, né? Ora, pois ouve, 16, quer ver? Olha como é que é a frase em hebraico, né? Veatá, Shemar, Davar, Yavé. Então, ouve, Shemar, Devar, Yavé, a palavra de Yavé. Se você pegar esse ouve, Shemar, pegar isso aqui, ó, mandar fazer uma busca disso aqui, você vai ver que todos os profetas, vamos fazer esse teste, usam essa frase. É isso aí que dá o fundamento, é o que dá a base que eles estão falando. Dá crédito, né, o que eles vão falar. Mas aqui ele pegou, deixa eu ver, Shemar. Não, ele não. Só a primeira palavra. Não, mas eu fiz a busca errada, deixa aqui. Shemar, eu quero que ele faça a busca na seleção. Na seleção, esse recurso. Vamos lá. Não achou o resultado nenhum? Que coisa. Mas vamos lá. Vamos pegar Devar e Yavé, que é a palavra de Yavé. Zero resultado. Sabe por quê? Já vou te dizer por quê. Porque ele está pondo a palavra com todas as coisas aqui. Deixa eu ver. PHS, H, Q, Devar, e a eu estou querendo os dois juntos, Devar e Yavé. Vamos lá. Isso é parecido não. Aí. Vamos ver se eu acho aqui Devar e Yavé. Não achou? Vê se assim ele acha. Não está achando. Será que eu consigo? Tem que ser esse tema aqui mesmo. Vamos tentar, vai. Ótimo. Devar e Yavé está aqui. Mas, na verdade, se você clicar e procurar em português, as palavras ouve, palavra e Senhor,
gente acha. Ouve, pois, Micaías. Disse Isaías a Ezequiel, ouve a palavra do Senhor. Disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. E disse, ouve a palavra do Senhor. Então, olha, você encontra profetas falando essa frase, que essa frase é típica da pregação profética. E aqui eu vou fazer uma busca mais acurada depois para mostrar, mas se você olhar bem, olha, Shemru, Shemri, Devá e Avé. É que nem sempre as palavras vão aparecer nessa ordem, porque a gente tem que fazer uma busca de lema morfológico aqui e pegar esse. Vamos lá, ouve, Shema. Não está faltando letra, não? Tá? Provavelmente. Shema. A gente vai descendo. Vai frio, você tá aí, eu não estou aqui não. Chamar. Então, o problema aqui é que eu não sabia lidar com o programa. Vamos só para a gente fechar aqui, né? A pregação profética, a gente já viu isso na semana passada. Talvez a gente possa dar uma olhada nisso com calma semana que vem, ok? Isso aí não passou ainda não. A gente dá uma olhada aqui, né, sobre a existência profética, sobre a magia, a existência mágica e a existência cultural legal. Na verdade, a existência profética é causada pela presença de Deus. Ela pode estar ligada a uma existência mágica, como é o caso de Balaão e de alguns videntes. Essa existência profética pode estar ligada a um local, um cultual e legal, ou pode estar ligada à existência nacional e religiosa. Então, a gente vai ver esses textos com mais calma na aula que vem, para a gente poder fechar esse assunto. Tá ok? Um abraço e até daqui a pouco. Até daqui a pouco.